Olá, muito bom dia para você. O Record News Rural de hoje está começando. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Itaipu Binacional e o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos assinaram um convênio para a reforma e modernização de armazéns graneleiros da Conab, situados no Paraná e no Mato Grosso do Sul. O projeto terá um investimento de 55 milhões de reais da Itaipu Binacional. O convênio prevê o levantamento de informações dos armazéns da Companhia de Rolândia e Cambé, no Paraná, e também de Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Em Ponta Grossa, no Paraná, além de um diagnóstico da atual situação, também serão desenvolvidos projetos executivos e reforma da unidade, a maior armazenadora da Conab e a 9ª maior do Brasil. Com a reforma, o armazém em Ponta Grossa, que hoje tem capacidade para 300 mil toneladas, vai voltar a operar em seu potencial máximo, armazenando até 420 mil toneladas de grãos. As importações de ovos do Brasil pelos Estados Unidos em fevereiro deste ano quase dobraram. O aumento foi de 93% em relação ao mesmo período do ano passado. A informação é da Associação Brasileira de Proteína Animal. O crescimento das compras pelos norte-americanos acontece em meio a um surto de gripe aviária, que limita a oferta do alimento no país. Até janeiro deste ano, os ovos brasileiros eram usados apenas para ração. Atualmente, eles podem ser usados em alimentos processados, como misturas para bolo ou sorvete, mas ainda não podem ser vendidos in natura nos supermercados americanos. Uma raça de ave caipira de grande porte, típica do Nordeste, tem chamado a atenção dos produtores em Goiás. Ela chega a 1 metro de comprimento e pesa 3 vezes mais que uma galinha caipira comum. A criação de galinhas rústicas tem ganhado força no Brasil. Em Goiás, não é diferente. Aqui em Senador Canedo, o Maurício Queiroz decidiu investir na galinha sertaneja Balão, também conhecida como GSB. Depois de 30 anos trabalhando com o galo índio gigante, ele migrou para essa raça de grande porte que se destaca pela força e pela valorização no mercado. O Maurício estava me contando que já conseguiu vender esse animal aqui por cerca de R$8 mil e a dúzia desses ovos por cerca de 450. É um valor muito alto, né? Assim, depende, né, do ponto de vista, né? Hoje eu acho um valor razoável pela genética que é, né, pelo benefício que ele traz, tanto para multiplicação da raça, quem quer comprar para ter a raça pura, quanto para melhoramento, o pessoal quer levar um frango para melhorar o que já tem no quintal, né? Mas são animais extremamente procurados hoje em dia. Para o Maurício, a criação dessa raça pode ser uma ótima alternativa para o pequeno produtor que encontra alguns desafios em outras produções. O frango comum, hoje, ele gasta um frango caipira comum até de 8 a 1 ano, para dar 2 quilos, 2 quilos e pouquinho, né? Essa aqui com 6 meses está dando 4 quilos. E só para a gente mostrar aqui agora, esse aqui é um galo já, né? É um galo. Tem quanto tempo? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. E aí agora a gente vai ver quanto que ele pesa. Pode colocar aí, Maurício? Vamos dar uma olhada? Deixar, né? 6 quilos 205. O Maurício falou, né? Se não chegasse nos 6 quilos, ele não acreditava. E outra coisa, por eu estar na troca de pena, né? É um animal que esse aqui não come à vontade, com uma média de 120 gramas de ração por dia, que é uma ração balanceada, tanto para matriz quanto para reprodutor. Se a gente pôr mesmo para comer à vontade, um frango desse aqui, com certeza ele passa de 8 quilos em pouco prazo. A propriedade é totalmente focada na reprodução genética da galinha balão. O Maurício consegue separar os animais em matrizes de reprodução. O ovo é levado para a chocadeira e depois de 21 dias, os pintinhos ficam no berçário por aproximadamente 30 dias. A criação dessa ave rústica vem conquistando os pequenos produtores e mostrando que tem tudo para se consolidar no cenário agropecuário goiano. Pioneiro no estado, o Fabiano disse como a galinha sertaneja balão chegou em Goiás e de que forma ela tem ganhado o mercado. A gente viu que essa ave é um objeto de seleção, né? Tem a curiosidade e a possibilidade de a gente estar selecionando, melhorando e preservando essa linhagem. E não só isso, mas disseminar para todo o Brasil, romper a barreira da Bahia e levar essa ave, essa preciosidade que é brasileira, baiana, brasileira, a gente mandar para todas as regiões do Brasil. É um galinhão.
Em queda desde o final de janeiro, os preços do arroz já acumulam baixa de 21%. Os custos totais de produção do arroz no Rio Grande do Sul estão estimados na casa dos R$ 100 a saca de 50 quilos nesta temporada. Enquanto isso, os valores do cereal em casca estão em queda há pelo menos 7 semanas. De acordo com dados levantados pelo CPEA, a baixa acumulada é de 21,3% desde o final de janeiro. O cenário preocupa os vendedores. De maneira geral, eles estão retraídos para novas negociações, cedendo apenas com a necessidade de fazer caixa. A colheita segue avançando no estado. Uma agricultora da Zona da Mata de Pernambuco mudou o plantio convencional para a hidroponia. Com a técnica, ela passou a gerar mais renda e a movimentar a economia local com a produção de hortaliças. Produzir mais com menos impacto ambiental e maior eficiência. Essa é a proposta da hidroponia, um sistema que vem revolucionando o campo e oferecendo novas oportunidades para a agricultura familiar e para todo o agronegócio. Descobriu através da internet porque a gente sofria bastante com a plantação na terra, devido às chuvas, ao tempo também muito seco, como a gente tem que estar racionando a água, aí a gente descobriu a hidroponia. A funcionalidade deste modelo na prática é bem simples. Edjaelson nos explica os detalhes e vantagens do processo. Hidroponia é um sistema de cultivo, uma técnica de cultivo que não se usa o solo, se usa uma solução nutritiva, tem que ter uma estrutura de estufa. Essa solução nutritiva ela é distribuída no sistema hidráulico, que basicamente é feito com tubos, né? Faz-se uma bancada, faz um tubo. O que é o tubo? O tubo é um cano PVC. Com a hidroponia, o agricultor consegue ter uma produção mais controlada, sem desperdício de água e sem precisar do solo. Isso faz muita diferença para quem tem pouco espaço e quer produzir o ano todo. Algumas variedades de hortaliças são plantadas no sistema hidropônico. Os nutrientes que são colocados na água variam, dependendo da cultura que o produtor escolher plantar. A gente planta coentro, alface, hortelã, a gente produz também o alface americano, pimenta de cheiro, aí vai um mamão. O sistema hidráulico dispara a cada 15 minutos e a água volta a circular através dos canos. Na hidroponia, a gente pode direcionar uma quantidade exata que a hortícola precisa. Já quando é no solo, a gente coloca um aspersor, mesmo que a gente queira fazer um racionamento, a gente não consegue porque é muita água dispensada. A hidroponia tem uma vantagem significativa com relação ao cultivo convencional. Com cerca de 40 dias no cultivo convencional, as hortaliças estão prontas para serem colhidas. Já no sistema hidropônico, com 21 dias, as hortaliças estão prontas para o consumo. A produção no município movimenta a economia local e aquece o comércio. Nós estamos oferecendo cursos, já oferecemos até o curso aqui de hortaliças para elas, e para aprimorar tanto ela como o pessoal da região. O escoamento da produção se dá através do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Além da prefeitura, Maria oferece para os supermercados e faz entregas para as regiões próximas. Além do sistema hidropônico, Maria optou também pela areia branca, que se trata de um outro formato de produção, cujas vantagens se encontram na porosidade da areia, impedindo assim a infiltração. O resultado? Zero atividade biológica. Aqui não há presenças de ervas daninhas, reduzindo o tempo que seria gasto, por exemplo, capinando um solo convencional. É muito mais do que plantar, colher, vender e ganhar dinheiro. Vai muito além disso. Eu dedico realmente o meu amor, tudo de mim, para os meus produtos que vão para a mesa das famílias. Uma vovó de 90 anos ficou famosa depois que o neto dela publicou esse vídeo. Ela se assustou com um bicho enorme que chegou voando perto dela. A vovó nunca tinha visto um drone e correu dele. Que isso? Sai pra lá, sai!
Meu Deus do céu, ele não vai embora. Dona Joaninha tentou entender o que estava acontecendo. O que era aquele bicho que voava e não saía de perto? Eu achava que era um besouro vivo, né? Eu queria matar o besouro. A ideia do drone surgiu quando um amigo emprestou o equipamento para o Vitor. Ele estava experimentando pilotar o drone quando avistou a vovó na roça e resolveu fazer algumas imagens aéreas. Só que a reação dela fez com que o neto gravasse tudinho. O intuito era só a gente fazer umas imagens para pegar o sítio de minha avó aqui e também fazer umas filmagens com ela lá na roça também. O susto foi flagrado pelo neto da dona Joaninha, no sítio onde ela mora, lá no Ceará, que fica entre as cidades de Juazeiro do Norte e Crato. E foi assim que, aos 90 anos, dona Joaninha ganhou milhares de fãs ao redor do Brasil. Quando que ela iria imaginar que um vídeo publicado traria 7 milhões de fãs na internet? Mãe de 18 filhos, avó de 36 netos. Bisnetos? Sim, a vovó Joaninha também tem. Tem uns 36 netos. Agora minha filha, bisneto eu não sei quantos tem não. Tá acharenhada aí pro meio do mundo de bisneto. Aqui é Chapéu do Cowboy. E é uma rotina pesada. Aos 90 anos, a vovó mantém as mesmas tarefas. Quem foi que plantou? Foi eu. Ó. Olha ela lá, capinando, colhendo, cuidando da terra. Em casa, outras atividades. Vovó Joaninha cozinha, costura, faz um cafezinho bem gostoso. Qual o segredo da senhora ter tanta energia assim? Me diga. Gosto do doutor, minha filha. E nem o que eu sinto, tem impressão de estar atrás do doutor. Com oferta restrita, demanda em alta e estoques em queda, o preço do milho no Brasil atingiu o maior patamar desde 2022. A saca, que um ano atrás custava pouco mais de R$ 62, chegou a R$ 90 na última semana. Enquanto isso, uma missão busca ampliar o comércio de milho no continente africano. Para contextualizar e explicar esses assuntos, eu converso agora com o Paulo Bertolini, que é presidente da Abra Milho. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ingrid. Um prazer estar aqui com você. Prazer é sempre nosso. Paulo, vamos começar falando dos preços do milho. Primeiro, com relação à oferta. Tradicionalmente, no primeiro semestre do ano, já tem uma disponibilidade menor de milho no Brasil. É isso, por conta da entre-safra? Na verdade, nós temos agora a colheita da primeira safra, né? Principalmente aqui nos estados do sul do Brasil. Eu estou aqui em Castro, no Paraná, nos Campos Gerais. Então, a gente avança na colheita, nessa região não tem safrinha dessa primeira safra, assim como os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, apesar da seca esse ano novamente, também colhe. Acontece que os estoques de milho, quando eles saem da segunda safra, que é a safra mais importante do Brasil, desde 2011, ela passou a ser a maior safra de milho do Brasil, que antigamente a gente chamava de safrinha, ela vem sendo consumida, exportada ao longo do período para que os silos eles fiquem vazios agora para receberem a safra da soja, que acontece simultaneamente com a colheita do milho. Obviamente, como nós temos um grande déficit da capacidade de armazenagem de grãos no Brasil, que hoje já está na ordem de 120 milhões de toneladas. O milho, quando vai competir com a soja por esse espaço de armazém, pelos secadores, ele leva desvantagem. Apesar de ter um bom preço nesse momento, pelo histórico, né, de avaliação, ele não consegue competir com a soja, que custa o dobro do valor do milho. Então, acaba que esse milho, nesse momento, ele não foi carregado, esse estoque da segunda safra para esse momento, que historicamente tem um preço um pouco mais alto, para suprir, vamos dizer, um mercado com mais oferta.
embora toda a oferta, Ingrid, de milho no Brasil é mais do que o suficiente para o nosso consumo. Na verdade, o Brasil ele é o segundo maior exportador de milho do mundo. Ele só perde para os Estados Unidos, que é o primeiro maior exportador. Esse ano, talvez cerca de 30 e poucas, 40 milhões de toneladas de milho serão exportados justamente porque há uma sobreoferta desse milho, e o Brasil é muito competitivo em termos de preço, inclusive internacional. São mais de 100 países ao redor do mundo que consomem o nosso milho. Isso demonstra o reconhecimento de que nós produzimos de forma sustentável, temos um produto de qualidade e, principalmente, temos bom preço, senão a gente não conseguiria exportar. Portanto, a questão do preço em relação à safra passada ou retrasada, como você fala, ele está em reais maior, mas dentro desse período houve inflação, houve aumento de custos e houve uma alteração de câmbio que afeta também, já que o milho é uma commodity que é cotada internacionalmente, né, baseada em dólar, ele acaba afetando, obviamente, a precificação desse produto no Brasil. Então, mas se você vê a perspectiva de mercado futuro nos próximos meses, é uma redução de preço, isso já está sinalizado lá na B3, e volta a subir novamente o preço, esse mercado futuro, lá no final do ano, o que é um movimento que vem acontecendo todos os anos. Esse ano num patamar de valor em reais um pouco acima do que foi na safra passada, mas eu posso garantir como produtor que as margens para o agricultor são muito pequenas. E para a próxima safra, a nossa expectativa são de margens menores ainda, o que pode causar um desestímulo à produção, o que seria muito ruim para o país. Por que a safra que vem vai ser um custo mais alto? Principalmente em função dos fertilizantes. Os nitrogenados e os à base de fósforo subiram muito e eles não caíram e não tem perspectiva mais de queda a tempo de se programar na próxima safra. Então, nós estamos entrando na próxima safra com custos bem mais altos e essa precificação atual do valor que o agricultor está recebendo, na ordem de 70, você fala de R$90, mas é lá na base Campinas, provavelmente, na B3, aqui no Paraná é na faixa de 70 e poucos reais, e boa parte do Brasil está nisso. Então, nós não temos muita margem para as safras futuras. Então, nós precisamos agora, Ingrid, pensar muito seriamente na questão da armazenagem. Esse déficit de armazenagem é um problema muito sério. Isso pode trazer um colapso pós-colheita. Está trazendo já na soja, né, filas monstruosas aí de caminhões, porque não tem aonde processar, não tem aonde receber, armazenar e expedir de forma mais rápida e eficiente. Então, essa infraestrutura que começa do momento da colheita e vai aí ao longo da cadeia, nós vamos ter que mudar isso no Brasil, se a gente quer continuar crescendo, né? Mesmo que a gente não cresça em área, há uma tendência de crescimento em produtividade nos próximos anos. Biotecnologia, técnicas de produção mais adequadas, maquinários mais modernos. Então, há uma genética também melhorada, há uma tendência de ganho de produtividade, se São Pedro nos ajudar, e ele vai nos ajudar, nos próximos anos, e a gente precisa resolver esse nó, que é a questão logística, que começa com a falta de armazéns dentro das fazendas e aí por diante. Paulo, e essa é uma demanda para ontem, né? Não é para as próximas safras. Hoje em dia, como é que isso está sendo feito, então? Porque a gente tem milho, a gente tem soja disputando o mesmo espaço, o mesmo caminho, é isso? Acaba que o milho, ele deixa, se você pegar o histórico de áreas de produção
de milho, né, na primeira safra, que era a maior safra brasileira, né, até 2011, ele deixou de ser uma lavoura, uma área tão significativa, e ao longo do tempo a gente diminuiu essa produção. Hoje, em torno de 20 e poucas milhões de toneladas, 25 milhões de toneladas, que a gente produz nessa primeira safra. Já produzimos mais de 30 milhões nessa. Então, a falta de espaço, né? Outro fator que é importante, que cresceu a produção de milho na segunda safra, foi justamente o ganho de genético, o domínio sobre técnicas de produção, a questão da biotecnologia, e esse casamento soja na primeira safra e milho na segunda tem dado muito certo, e esse é um grande diferencial para o Brasil. Só que, na medida que a gente tem colocado essa produção no mercado, a gente perece por falta de infraestrutura, e isso tira valor dessa produção, né? Já que todas essas produções que eu estou falando são cotadas no mercado internacional, não somos nós, agricultores, que dizemos qual é o preço que a gente quer, é o mercado que estabelece qual é o preço. A gente pode aceitar, segura, ou vender, né? Vender nesse momento ou segurar para vender num momento que a gente acredita que seja melhor, mas isso depende da gente ter armazéns. Se não tivermos armazéns, a gente é obrigado a praticamente se desfazer dessa produção, sobre ofertando no mercado no momento da safra, é o que vai acontecer lá de julho em diante, os preços vão cair, tirando renda do agricultor, e essa produção, esse estoque não vai ser carregado para o momento lá na frente, onde os preços são melhores, porque não tem armazém. Então, nós estamos num ciclo terrível, que nós precisamos quebrar. E aí a gente falou aí da oferta, né, da pequena margem para os produtores, mas também falando de demanda, o cereal é um dos principais componentes da ração, né, de frangos e de suínos. O que esse movimento, nesse momento, representa também para esses setores? Então, o tradicional é a produção, né, a cadeia da proteína animal, aí virando ração, mas ultimamente tem crescido muito a demanda do milho para a produção de etanol. É um biocombustível, uma energia renovável que é muito boa. E nesse processo, o milho também, além de produzir o etanol, ele produz um outro coproduto chamado DDG, que também entra na cadeia da nutrição animal com uma qualidade acima em termos de proteína. Então, é um produto diferenciado. Então, na medida que a gente industrializa esse milho, a gente gera um outro coproduto que também é aproveitado ao longo da cadeia nutricional. E também, ultimamente, tem crescido a demanda, ainda pequena, mas tem crescido a demanda por milho industrial. Não sei se você sabe, mas milho pode produzir, por exemplo, plástico biodegradável, né, cosmético, a parte farmacêutica. Então, tem muito uso a partir do milho. Papel, por exemplo, o amido é usado na produção de papel. Então, esse milho que a gente chama de industrial tem um potencial enorme de crescimento para o Brasil, na medida que a indústria aqui se instale e comece a processar. E o Brasil, na verdade, ele vai se tornar o país do milho. Nós temos aí 3 safras de milho, tem uma terceira safra que está vindo, aí com 2,5 milhões de 3 milhões de toneladas lá no final do ano, que também é uma safra importante. E aí o Brasil, se você olhar o mapa do Brasil, todos os municípios do país produzem milho, são milhos produzidos para consumo local, às vezes para consumo na própria sítio, na própria local de moradia, na transformação desse milho numa proteína animal, um franguinho, um suíno, ou consumo direto. Então, o milho está em propriedades comerciais, propriedades já de escala, mas também está, e principalmente, nas pequenas propriedades, nas propriedades familiares. E o milho, na medida que ele está embarcando a biotecnologia, ele está levando isso também a produtores que antigamente não tinham acesso a esse tipo de tecnologia. Por exemplo, o programa Prospera no Nordeste, são 5 estados, levou milho com biotecnologia, mais treinamento aos produtores,
uma adubação correta, uma correção de solo com calcário correta, mecanização correta, alçando a produtividade desses pequenos agricultores de subsistência de 900 quilos por hectare para 7, 8 mil quilos por hectare em apenas 2 safras. Então, você veja o potencial que o Brasil tem de produção de milho. E o Mato Grosso o milho já alcançou, em termos de volume total, a soja. Então, você veja que nós temos um mercado fantástico para crescimento do milho, para produção, para consumo local, seja para a cadeia da proteína animal, para a indústria, como eu falei, para a produção de etanol de milho, mas também um excedente formidável para abastecer mercados, e o Brasil abastece mais de 100 mercados, 100 países todos os anos. Então é fantástico isso para o país. Só que o que nos tira valor e competitividade é a falta de infraestrutura, começando pela falta de armazéns. Bom, e aí, rapidamente, antes da gente encerrar, eu queria que você comentasse, porque a Abramilho e a Aliança Internacional do Milho, que compreende produtores do Brasil, Argentina e Estados Unidos, estão essa semana participando de uma missão que pode ampliar o comércio do milho no continente africano. Quer dizer, a gente aqui tem área, tem boa produção, tem expertise e está levando isso para o mundo, é isso? Então, e veja só, são os 3 maiores comerciantes, né, de milho internacionalmente, os Estados Unidos, o Brasil e a Argentina. Esses 3 países somam 80% do comércio internacional de milho, sai de um desses 3 países. E nós, embora concorrentes diretos, nós conseguimos, desde 2003, na formação dessa aliança, trabalharmos juntos para a abertura de novos mercados, para a questão regulatória. Muitos desses países fecham seus mercados usando como pretexto a questão da segurança alimentar, atrasam, por exemplo, as liberações de produtos provenientes de biotecnologia. E aí, esses 3 países que representam 80% do comércio internacional do milho sentam junto de frente aos órgãos regulatórios desses países, a esses governos, e a gente passa o nosso ponto de vista como agricultores. Nós temos muito similaridade da forma de enxergar o comércio internacional, das técnicas que a gente utiliza, por exemplo, plantio direto, sobretudo na Argentina e Brasil, e também a utilização de biotecnologia, de edição gênica. Então, nós temos uma forma colegiada de trabalhar nesses mercados. E assim, na medida que a gente senta junto num desafio que é comum, esses mercados abrem. Uma hora pode ser para o Brasil, outra hora pode ser para a Argentina, outra hora pode ser para os Estados Unidos, mas o que importa é que, ao longo dos anos, nós temos conseguido expandir a nossa destinação do nosso produto. Nós passamos muito recentemente, da década de 2000 aí para cá, que começamos a ter relevância no comércio internacional de milho. Isso é muito rápido. Isso se fez também com a ajuda da Maisol, que é essa Aliança Internacional do Milho. Bom, é isso. Eu agradeço muito pelas suas explicações. Tem muita coisa para ser falada. Por enquanto, a gente fica por aqui e fica aguardando essa movimentação do mercado, a abertura de novos mercados, do milho brasileiro indo para o mundo todo. Muitíssimo obrigada. Bom dia. Obrigado, Ingrid. Abraço. Abraço, bom trabalho. E assim a gente encerra essa edição do Record News Rural de hoje. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Continue com a gente. Até a próxima.